Olá, turma, espero que todos estejam bem. Como vocês sabem, a gente vem falando sobre o teatro, né? Nós já falamos ali sobre a origem do teatro, falamos também sobre como que a arquitetura do teatro foi se desenvolvendo, e na última aula nós falamos sobre teatros importantes aí do mundo e alguns teatros também importantes aqui do Brasil, inclusive teatros de Niterói. Hoje a gente vai dar continuidade, ainda falando sobre o teatro, agora a gente vai falar sobre tipos de teatro, mas não mais falando sobre arquitetura, né? Bom, nas nossas últimas aulas, nós vimos que a arquitetura do teatro foi se modificando com o passar do tempo, que foram surgindo ali, né, sendo criados diferentes tipos de palcos, que o local onde o público se acomodava também se transformou. Então a gente tinha, por exemplo, né, tem no teatro, o teatro de arena que surgiu ali na Grécia Antiga, o público ficava nessas arquibancadas. Depois a gente teve um tipo de teatro que não tinha lugar para o público sentar, então o público ficava em pé. E como eu botei aqui, né, no slide, a maneira como o público se comportava também se modificou. Isso porque, por exemplo, nesse teatro que o público ficava em pé, no teatro feito na Idade Média, tanto os que eles apresentavam, né, no ambiente exterior, quanto quando se tinha ali um prédio de um teatro, mas ainda assim as pessoas ficavam ali em pé, o costume da época era que o público não ficasse muito quieto, né? Eles conversavam, eles ficavam, tinha pessoas cantando, tinha pessoas vendendo comida, as crianças ficavam brincando. Isso era comum, né? Era como o público da época se portava indo a uma apresentação teatral. Com o tempo, né, isso foi se modificando. Hoje em dia não se pode comer dentro do teatro, porque atrapalha, também suja ali o ambiente. É pedido, né, que desliguem os celulares, que se faça silêncio. Então a gente vê como essas questões ali com relação ao teatro foram se modificando com o passar dos anos. O desenvolvimento, né, os avanços tecnológicos, desenvolvimentos de novas técnicas permitiram, fizeram ali, né, que as produções de teatro pudessem criar ali cenários mais complexos. Com relação aos figurinos, as modificações eram porque os figurinos eles tendem, né, a seguir a moda de cada época. Então, dependendo ali, é claro que se for uma peça que retrata uma história de época, uma história de outros tempos, aí eles vão seguir ali, né, segundo os estudos que se tem, para fazer inspirado ali no figurino, o figurino, né, inspirado no tipo de roupa daquela época ou daquele contexto, né, daquela cultura específica. Mas o figurino, geralmente, ele tende a acompanhar a moda da época, né, em que ele está sendo feito. E a gente pode perceber também umas modificações, né, nas próprias apresentações. A forma como os atores vão atuar vai se modificar. Vai ter momentos, né, que a gente viu, né, que eles utilizavam máscaras. Vai chegar um ponto que eles não vão mais utilizar, vão usar maquiagem. A gente já tinha falado também sobre como as mulheres eram proibidas de atuar, lembra? A gente falou sobre isso, que na Grécia Antiga elas não eram vistas como cidadãs, então elas eram proibidas de atuar. Isso se mudou, né, com o passar do tempo, e as mulheres passaram a poder participar também dessas produções. Mas para além dessas questões, o teatro também se modificou, né? As apresentações também se modificaram, porque foram surgindo novos gêneros teatrais, novos tipos de teatro. Então, eu separei aqui alguns tipos de teatro, né, para a gente falar na aula de hoje. Começando com o teatro de rua, porque a gente já viu nas nossas aulas que o teatro ali durante a Idade Média, ele estava muito relacionado a locais abertos também, né? Eles aconteciam ali em feiras, ou também tinha ali
um teatro que era feito no formato de desfile, que ia passando pelas ruas das cidades. E esse formato, né, de teatro, esse teatro de rua, ele ainda é uma prática comum. O que prova que o teatro, enquanto arte, né, ou seja, a arte do teatro, ela não depende necessariamente de uma arquitetura tradicional. Então, você não precisa ter um palco, um tipo de palco específico, um tipo de lugar específico para se fazer teatro, né? Na verdade, você pode fazer ali no local que quiser, basta você conseguir adaptar a sua produção àquele local. Então, é claro que assim, né, o teatro apresentado na rua é diferente do teatro apresentado dentro de um teatro, né, ali no espaço de arquitetura, com um palco específico. Ele vai acontecer de forma diferente, né, a forma como os atores vão se impor tem que ser um pouco mais forte, né, para chamar mais atenção. Então, a gente vai ter essas diferenças. Nós falamos sobre a Idade Média e um gênero teatral muito importante que surgiu ali na Idade Média é o que a gente chama de comédia dell'arte. Na comédia dell'arte, nós vamos ter, por exemplo, o uso de máscaras, que a gente já tinha visto, né, que surgiu ali na Grécia Antiga, que servia para destacar as expressões dos personagens, as características dos personagens e também por conta daquela questão que nós falamos que as mulheres não podiam atuar. Aqui na Comédia dell'arte a gente vai ter também esse uso das máscaras e nós vamos ter personagens fixos, ou seja, mesmo que as histórias sejam diferentes, a gente tem os mesmos personagens. E cada um desses personagens, ele vai ter, né, ali como características umas roupas, né, características, então um tipo de roupa específico para cada personagem e também uma máscara específica para cada personagem, né? Faz parte ali da caracterização daquele personagem, as roupas, o figurino e essa máscara que eles utilizavam. A gente vai ter ali como exemplo de personagens da Comédia dell'arte o Pierrot, o Alerquim e a Colombina, que são personagens que já são mais conhecidos, né? Pierrot e Colombina, o próprio Alerquim também, estão presentes até hoje em dia ali como fantasias de carnaval, né? O carnaval ele vai ter uma origem ali também no teatro e nessas celebrações ali, nessas festas feitas na Idade Média. Então, a gente tem uma influência dessa, né, da Idade Média no Carnaval, por exemplo, são as fantasias de Pierrot, de Alerquim, de Colombina também. Outro tipo de teatro, né, que eu trouxe pra gente dar uma olhada hoje é o teatro de sombras. Então, a gente tem, por exemplo, né, o teatro de sombras feitos com as mãos, que é algo que a gente acredita que existe ali desde a pré-história, né, a partir do descobrimento do fogo, né, da descoberta do fogo. Então, a gente vai ter, né, principalmente ali, né, nesse período, o desenvolvimento do teatro de sombras ali feitos com as mãos, mas temos também, depois com o tempo, desenvolvimento em diferentes culturas, né, a gente vai ter esse tipo de teatro de sombras feitos com bonecos, né, muitas vezes ali feitos ali principalmente os primeiros, né, que se tem registro feitos principalmente na Ásia, ali na China principalmente, mas a gente vai ter até hoje ali o desenvolvimento dessa brincadeira, né, de teatro de sombras que vira ali, existem grupos de teatro, né, que apresentam, mas também são vistos ali como uma forma de brincadeira também por muitas crianças, né, tem brinquedos ali que são voltados tanto para o teatro de mãos ali, né, com as mãos, como esses também, como a gente está vendo aqui na imagem, né, com bonequinhos e com desenhos feitos nesse tipo de estrutura. Nessa mesma ideia ali dos teatros de sombra, os teatros de sombra, como a gente viu nesses aqui, né, são feitos com bonecos. E a gente vai ter o teatro de bonecos. O teatro de bonecos é algo muito presente na cultura
geral, porque a gente vai ter vários tipos de bonecos que podem ser utilizados. Então, a gente tem as marionetes, os fantoches, os mamulengos, os bonecos de sombra, bonecos de vareta. Tem vários tipos ali de teatro de bonecos. Isso é uma matéria, inclusive, do 8º ano, que a gente trabalha no livro também. Então, a gente tem mais esse exemplo aqui de gênero teatral com o teatro de bonecos. Na aula passada, falando sobre os teatros famosos do mundo, né, os teatros importantes, eu mencionei para vocês sobre a Broadway, que é uma rua ali de Nova York, onde ficam os principais teatros de Nova York, e que é conhecido principalmente pelas produções de teatro musical. E o teatro musical é mais um gênero ali, né, que eu trago para vocês, de um tipo de teatro que a gente já pode relacionar desde a época da Grécia. A música já era importante, né, lá no teatro da Grécia, e isso foi se desenvolvendo com o passar do tempo, e a gente tem hoje em dia um tipo específico, né, um gênero específico que se chama, que é o teatro musical, que a gente tem muito, é muito famoso, né, o teatro musical do exterior ali com a Broadway, com várias produções importantes, como eu comentei na última aula, mas no Brasil nós também temos um cenário, né, do teatro musical muito forte, muito presente. A gente vai ter tanto produções inspiradas ali, né, versões brasileiras de peças musicais estrangeiras, como também criações aqui autorais brasileiras, como, por exemplo, a Ópera do Malandro, que é uma peça teatral musical, né, feita ali com músicas do Chico Buarque, que é muito importante para a cultura brasileira. E outro exemplo também foi uma montagem que tivemos também no Brasil, de uma adaptação, na verdade, de Romeu e Julieta para uma peça. Se transformaram, né, Romeu e Julieta numa peça musical, e as músicas eram músicas da Marisa Monte, que é uma cantora muito importante da música popular brasileira. Então, são exemplos aqui do teatro musical no Brasil. Outro exemplo também que a gente pode falar é do próprio circo. O circo, né, a gente vai ter ali a sua origem no Império Romano. O Coliseu ali, por exemplo, né, ele foi erguido no lugar do que a gente teria ali como o primeiro circo, que era o Circus Maxima, que era dali desse período do Império Romano. E a gente pode ver, né, que a palavra circo vem de círculo, que, como eu já comentei com vocês, era o formato ali das construções romanas, das arenas romanas, como no caso do Coliseu. Então, e a gente, ali no Coliseu, né, eram feitos principalmente batalhas entre gladiadores, apresentações ligadas ao esporte, principalmente batalhas. Mas isso foi ali como se fosse o princípio ali dessa ideia de circo, que foi se desenvolvendo melhor durante a Idade Média, e a gente que vai se aproximando, né, o que a gente entende hoje como circo, que é um espaço ali que tem várias apresentações, e que a gente tem ainda essa relação com o teatro também, né? Que a gente vai ter ali apresentações de acrobacias, de truques, mas também temos os palhaços, principalmente, que vão ter essa ligação dentre ali, né, as atrações que geralmente se tem no circo. Os palhaços são os que mais têm ali esse contato com a questão teatral, né, de representação. Eu trouxe como exemplo também o grupo chamado O Teatro Mágico, que foi criado pelo vocalista, né, que é uma banda, né, na verdade. Ele foi criado pelo vocalista Fernando Anitelli em 2003, e é um grupo que ele vai reunir música, teatro, dança, circo e poesia em um mesmo, né, em seu trabalho ali, numa mesma apresentação. Então, as suas apresentações, eles têm ali
apresentações circenses, de acrobacias, enquanto ele vai, os artistas eles vão cantar músicas, vão declamar poesias, fazer representações. Então a gente tem essa mistura de várias linguagens em uma mesma apresentação. A felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. A felicidade bestializa, só o sofrimento humaniza as pessoas. Baseado em trechos de Mário Quintana e Hermann Hesse, surge a canção Sonho de uma Flauta. A palavra é aquilo que o dicionário diz. Nem todo pedaço de pedra se parece com um tijolo ou com pedra de giz. Avião parece passarinho, passarinho voando longe, parece borboleta que fugiu de casa. Sonho parece verdade quando a gente esquece de acordar. O dia parece metade quando a gente acorda e esquece de levantar. Bom, então nós vimos ali nesse trechinho, né, de uma apresentação do grupo, que eles misturam, né, essas várias linguagens ali, né, nessa especificamente, nesse trechinho que a gente viu, ele faz um pouquinho ali de poesia, depois leva para música, enquanto a menina faz as acrobacias circenses. Eu vou encerrar por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês entrarem em contato comigo e a gente se vê na próxima aula.